Na quarta rodada da Bundesliga, nós pudemos ver o confronto que foi talvez um dos jogos mais interessantes da atual temporada europeia, porque envolve o atual campeão alemão Bayern de Munique, um dos times mais poderosos do mundo, que vem vencendo a Liga Alemã já há 10 anos, com 10 anos consecutivos, enfrentando o seu possível desafiante ao título nessa temporada, que é o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, um dos times mais interessantes que a gente pôde observar nos últimos tempos e que postula a possibilidade de se tornar o novo campeão alemão no lugar do Bayern. E no vídeo de hoje, nós vamos justamente analisar o que torna esse time do Bayer Leverkusen tão forte e tão diferente dos demais ao ponto de desafiar o Bayern de Munique de verdade pelo título alemão. Sem mais delongas, portanto, vamos ao conteúdo. Bom, o motivo principal para o Bayer Leverkusen ser um time diferente dos demais passa diretamente por 4 jogadores. Eles são Tapsoba, Kosunu, Hoffmann e Wirtz. Aí você pensa, como assim? Os 2 zagueiros e os 2 interiores são o diferencial do time? Sim, eles são o diferencial do time por um simples motivo. Por conta deles, o Bayer Leverkusen consegue ter amplitude em todos os espaços do setor ofensivo, em todas as zonas de competição na organização ofensiva, não defensiva. Em todas as zonas de competição na organização ofensiva, o time do Bayer Leverkusen consegue ter vantagem contra praticamente qualquer esquema por conta da mobilidade, da versatilidade e da capacidade física desses 4 jogadores. Dos 2 zagueiros exteriores e dos 2 meias interiores ou segundo atacantes, você pode escolher. Isso acontece por alguns motivos e o tema desse vídeo é justamente explicar esses motivos. Bom, então vamos a isso. Quando o time do Bayer Leverkusen entra em modo de ataque posicional, ou seja, em organização ofensiva máxima, ele ataca a área com 5 ou 6 jogadores. Isso acontece de que maneira? Esses 2 meias interiores se tornam, por conta da sua capacidade ofensiva aguçada, praticamente outros 2 atacantes juntos do Boniface, fazendo 3 contra 2 ou 3 contra 3, de acordo com o adversário. No caso do Bayern de Munique, que eu utilizei como exemplo para esse vídeo, que foi inclusive o jogo do último final de semana, isso formou um 3 contra 2, porque são 2 zagueiros contra os 2 interiores e o centroavante. E, além disso, a gente tem também o ataque à profundidade dos 2 alas contra os 2 laterais. E aí fica 5 contra 4, porque são 2 zagueiros e 2 laterais contra os 3, entre aspas, atacantes e os 2 extremos. Mas, além disso, os 2 jogadores de frente da defesa, os 2 volantes, Andrich ou o Palacios, porque houve essa variação no jogo, e na verdade o titular é o Palacios, só que no jogo contra o Bayern, o Xabi Alonso usou o Andrich para ter alguma mais consistência defensiva por conta da qualidade dos meias do Bayern. Inclusive isso deu errado e ele teve que ser trocado durante o jogo. Inclusive eu já vou até fazer essa troca aqui, porque para a gente entender melhor como funciona, é melhor utilizar o Palacios, porque o Palacios é o titular da posição e é um jogador mais efetivo do que o Andrich. Bom, então o que acontece? Voltando à explicação. Quando esses 2 interiores se tornam atacantes, os 2 volantes se tornam interiores. Aí você pensa, mas se a compensação para por aqui, fica um buraco entre os 2 interiores, agora interiores, e os zagueiros. O time gera até superioridade ofensiva, atacando com 5, 6, 7 jogadores, mas fica um buraco no meio de campo. Não fica um buraco, por conta desses outros 2 jogadores que são chave desse esquema, que são os 2 zagueiros, o Tapsoba e o Kosunu. Porque o Tapsoba e o Kosunu se tornam os 2 volantes, quando os 2 volantes se tornam interiores. E no fim, eles fazem uma compensação, que a gente chama no futebol. O que é uma compensação? Uma compensação é quando um jogador sai
sobe para tomar a posição de outro que subiu para tomar uma primeira posição, e esse jogador que ficou atrás sobe para compensar o equilíbrio do time. Ou seja, o Tapsoba e o Kossunu sobem para compensar a posição de volante que fica vaga quando os dois volantes se tornam interiores. E isso gera peso na área, porque, por exemplo, se a jogada está acontecendo diagonalmente, está acontecendo na profundidade, por exemplo, se o jogo está pelo lado do Frimpong, o Frimpong vai atacar o fundo para tentar uma jogada de 1 contra 1 ou uma jogada de cruzamento, o volante que virou interior, ele pode tanto entrar na área, o que não é muito caso, no caso do Bayer Leverkusen, que é um time de construção, ou ele pode simplesmente vir aqui e apoiar para gerar 2 contra 1, ou para atrair a marcação do ponta e deixar o Frimpong no mano a mano, levando vantagem qualitativa sobre o defensor, porque além de ser um jogador muito rápido, ele tem uma boa capacidade de drible. E outro fato é que, quando o time ataca por um lado, o lateral do outro lado se torna mais um atacante, deixando a área ainda mais pesada com 4 jogadores, tornando assim o time muito efetivo ofensivamente e com muitos toques na área, muita gente dentro da área para desviar a bola, fazendo com que o Bayer Leverkusen seja um dos times mais ofensivos e com maiores números de jogadas agressivas e finalizações do futebol alemão nessa temporada. Mas aí você pensa, quando um time ataca com 7, 8 jogadores, como é o caso desse Bayer Leverkusen, quando ele é contra-atacado, provavelmente é um time muito frágil, porque isso geralmente acontece com times desse gênero, como, por exemplo, o Chelsea do Maurício Pochettino, que é um time que atua nessa mesma formação, mas é um time muito frágil nos contra-ataques. A gente tem visto isso acontecer recorrentemente. Mas não é o caso aqui do time do Bayer Leverkusen por um motivo. E esse motivo, novamente, são os interiores e os volantes e os zagueiros. Porque esses jogadores vão gerar superioridade em todos os setores na hora da recomposição. E aí a gente vai entender o que acontece. Bom, quando esse time perde a bola, ele pressiona após perda. Mas após pressionar, a primeira pressão, ainda assim, ele não vai sendo superado. A partir do momento que a primeira pressão é superada, ele não vai recompor totalmente para o campo de defesa e se montar no 4-4-2 ou no 4-2-3-1 para se proteger imediatamente. Porque ele tem outros planos. O time do Bayer Leverkusen é um time que prefere evitar que a bola chegue na sua área. Portanto, quando da perda da bola e da não consecução do roubo na primeira pressão, o time vai tentar uma segunda pressão em forma de gegenpressing. Justamente por Xabi Alonso não ser um técnico dogmático posicional, por ele ser um treinador com experiências com outros nomes, ele utiliza-se também, além do jogo posicional guardiolista mais clássico, ele bebeu também em algumas escolas mais agressivas e mais diretas, como, por exemplo, o jogo direto alemão de Jürgen Klopp. E isso permite que ele utilize a ferramenta do gegenpressing para gerar superioridades nos setores e criar armadilhas de pressão. E o que acontece no caso do time do Bayer Leverkusen? Os zagueiros, eles até recuam, mas eles não recuam tanto. Eles se tornam apoios para os jogadores de lado, enquanto que os volantes voltam para sua posição e os interiores se tornam dobra na marcação do meio-campo. E o que acontece por conta disso? Acontece que o time do Bayer Leverkusen fica com 4 jogadores por dentro para marcar 2 ou no máximo 3, se o adversário estiver jogando num 5-3-2, por exemplo, ou num 4-1-4-1. Então, ele sempre vai ter superioridade. Aí você pensa, ele vai ter superioridade, mas o adversário vai atacar pelo lado e vai gerar um 2 contra 2 com os laterais, por exemplo. Tudo bem. Talvez pode gerar até um 2 contra 1. Poderia gerar até um 2 contra 1, no caso. Mas não geraria por conta deles, os zagueiros. Porque como os zagueiros já estão em amplitude, eles não vão deixar a amplitude. Eles vão saltar a linha do Frimpong e vão dobrar em cima do jogador de lado. E quando você pensa no portador da bola, você ainda pode ter a aproximação dos interiores,
e vão deixar o meio para fazer essa trinca. E aí você tem a pressão na bola com 3 jogadores contra 2 jogadores. Você tem o zagueiro, o lateral e o interior pressionando o lateral e o ponta do adversário. E aí, se o adversário juntar o seu próprio interior para cá, o volante pode acompanhar. E aí você sempre vai ter superioridade numérica, sempre vai ter um a mais, porque já tem um a mais no setor. Você tem o zagueiro, o lateral e ponta contra 2. Então, não importa o que o adversário fizer, ele não vai conseguir compensar essa superioridade do Borussia. E por conta dessa superioridade, o Borussia tende a recuperar a bola rápido com o Gegenpressing, com muitos jogadores pressionando o portador, recuperando essa bola rapidamente. Calma aí, eu tô me enrolando um pouquinho. Recuperando essa bola rapidamente e voltando ao ataque. Agora funcionou a droga da ferramenta. Ele tava clicando no jogador errado, desculpe. Bom, mas acho que vocês conseguiram entender. O que vai acontecer? Vai ter 3 contra 2 aqui, mas o portador vai receber uma pressão forte de Gegenpressing. O jogador aqui pode até aproximar, fechar os 4, fazer o Gegenpressing, recuperar a bola e voltar à organização ofensiva ou atacar direto, de acordo com a estrutura defensiva do adversário. Se o adversário já tiver saído e já tiver muito alto na linha, o time do Borussia, do Bayer Leverkusen, pode achar espaço nas costas da linha defensiva e atacar diretamente. Mas se o adversário estiver bastante composto, bastante organizado, ele pode simplesmente tocar para trás e recomeçar a ação ofensiva com o time em organização máxima, o que é, inclusive, a preferência do técnico Xabi Alonso, que é um técnico de jogo de posição. Então, geralmente, técnicos de jogo de posição preferem, após a recuperação da bola, refazer a organização para o time não atacar bagunçado. Só que se houver uma oportunidade, não tem porquê ele desperdiçar, obviamente. A grande dificuldade do time do Bayer Leverkusen é na organização defensiva quando essa segunda pressão é superada. Porque aí ele tem que montar um 4-4-2 meio desequilibrado, aqui com o Kosunu, o Kosunu, o Ta, o Tapsoba e o Grimaldo, porque o Frimpong vai ficar na segunda linha. Só que como geralmente a equipe está correndo para trás, ela tem muito espaço, deixa muito espaço do lado oposto da zona da bola para ser atacado. Inclusive o gol de cabeça do Bayern de Munique, os 2 gols do Bayern de Munique saíram assim, em bolas invertidas de um lado para o outro, pegando a zona oposta, o que a gente chama de um lado fraco, vazio, sem marcação, e permitindo que o adversário tivesse uma vantagem ali, tivesse liberdade ou vantagem posicional ou vantagem cinética, se movimentando antes, para conseguir fazer o gol. Essa é a grande dificuldade ainda que o técnico Xabi Alonso precisa melhorar, que é a organização defensiva do time quando em bloco baixo, quando a equipe recompõe para cá, para poder ficar em bloco defensivo. Porque é muito difícil pro Frimpong, que já está correndo esse tempo todo, voltar na organização defensiva rápido o suficiente para cobrir o espaço, o lado oposto da bola. Porque o Grimaldo ele é um jogador que ataca menos, mas o Frimpong é um jogador que ele fica na segunda linha o tempo todo, porque ele é coberto justamente pela compensação, novamente a compensação aqui, ele é coberto pela compensação do Kosunu, enquanto o Grimaldo joga sem cobertura, porque o Grimaldo é o jogador desse outro lado, ele faz o lado todo sozinho. Tanto que quando você vê o mapa de movimentação do Grimaldo, você vê o mapa daqui até aqui. Então, quando você vê o mapa de movimentação do Frimpong, você vê a partir daqui, quase no meio do campo, até aqui. Mas ele dificilmente vem aqui na linha de fundo de volta, porque geralmente quem faz essa cobertura é o Kosunu, vindo para cá. E o Frimpong marca até aqui, e não passa daqui. Então, isso deixa o time um pouco torto quando é atacado. Principalmente quando é atacado do lado do Grimaldo, que foi justamente o problema no jogo do Bayern. Porque o lado do Grimaldo sofreu com o ataque, e o time teve que compensar, a linha balançou para o outro lado, e o atacante, o jogador do Bayern, entrou do outro lado em diagonal e fez o gol de cabeça. Enfim,
Eu acho que eu consegui explicar basicamente todos os mecanismos ofensivos da equipe do Bayer Leverkusen e também alguns mecanismos defensivos. Eu não tratei aqui de saída de bola, de construção de trás, porque a saída e construção de trás desse time é bem parecida com a do Manchester City do Guardiola, não tem nenhuma grande inovação, é mais um time posicional que sai organizado. Então eu acho que eu cobri todos os pontos que eram necessários que se fosse coberto. E espero que tenha esclarecido bastante sobre esse time que vem surpreendendo na temporada e fazendo um trabalho magnífico, buscando derrubar o gigante Bayern dos seus montes e montes de títulos. Muito obrigado e espero que tenha gostado. Até mais!